Bom dia, tudo bem? Salmo 54. Nós vimos ontem no Salmo 53. Davi estava diante de situações onde ele ajudou pessoas e pessoas tinham aquele dever de retribuir, dever de fazer algo por ele. E comparamos essa situação com, por exemplo, muitas vezes mágoas que nós carregamos dos nossos pais, dos nossos cônjuges e por aí afora. Carregamos mágoas, dores de pessoas que a gente tinha uma certeza deveriam estar do nosso lado e não estiveram. O Salmo de hoje, Salmo 55, a gente continua um pouco mais nesse assunto, um pouco mais nesse tema. Agora aqui é diferente. Davi aqui ele vai nos mostrar que ele foi traído e ele fala assim: se eu tivesse sido traído por um inimigo, não me importaria. Se o inimigo se levantasse contra mim, eu nem me espantaria com isso. Mas foi um amigo íntimo que se levantou contra mim. Esse é o golpe que mais dói. É o golpe que mais nos fere. Porque nós jamais nos preparamos para um golpe como esse. Nós nos defendemos de todo tipo de situação, nos defendemos dos inimigos. Mas daquele que tem intimidade conosco, esse não. Tinha acesso. E é sobre isso que o Salmo vai falar. Vamos ler. Perceba que ao longo do Salmo, Davi vai revelando tudo aquilo que ele sente. Olha como diz: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. A sensação que Davi tem é como se Deus estivesse distante. Perceba que muitas vezes nós passamos exatamente por isso, quando parece que algo está estranho. Nós não conseguimos perceber exatamente aonde o nosso inimigo está. É isso que Davi vem descrevendo, ele não consegue perceber. É como se o inimigo estivesse em algum lugar, ele não consegue identificar, mas ele sente que algo está para acontecer. O texto continua: atende-me, responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa, ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam. Quem? Ele parece que não consegue identificar realmente quem está fazendo isso. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Perceba que Davi há pouco tempo já havia enfrentado Golias. E quando ele olhou para Golias, ele não pensou duas vezes. Ele olhou e falou: esse gigante, eu luto contra ele. Em outras situações, quando Davi esteve diante de exércitos muito mais numerosos do que ele próprio, ele não pensou duas vezes e foi para cima. Mas aqui, parece que ele fala sobre um inimigo, e esse inimigo faz com que ele, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, o horror se apodera de mim. Que tipo de inimigo é capaz de fazer isso com Davi se ele enfrentou situações muito mais difíceis? Esse daqui é aquele que ele desconhece, ele não sabe de onde vem. O texto continua: então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. É como se ele sentisse que estava cercado. Não sabe exatamente de onde vem. E aquilo que ele queria era poder simplesmente sair voando com asas, sair deste lugar e ir para um outro local. Eu voaria e acharia pouso, fugiria para longe, ficaria no deserto, sem ninguém por perto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval. Destrói, Senhor, confunde seus conselhos. A partir do verso 11, ele fala o seguinte: tem destruição no meio da cidade. As suas praças não se apartam, não se apartam da opressão e do engano. Agora sim, no 12, ele revela: com efeito, não é inimigo o que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia aquele que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Davi, então, ele revela isso que Davi passa é uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Essa é uma profecia a respeito de Jesus Cristo.
Jesus Cristo fala sobre isso porque ele, ao escolher os 12 apóstolos, entre eles Judas estava. Jesus sabia exatamente quem era o que havia de o trair, ele revela, a profecia deixa claro. Jesus, ao escolher os 12, ele tem que escolher um que irá traí-lo. Por quê? Porque ele veio a essa terra escolher 12, ele tinha que escolher alguém para fazer isso. Ele não precisava, verdade, não precisava. Nós precisávamos. Porque sem isso, nós não nos identificaríamos com Ele. Ele conhece as nossas dores e as nossas aflições, porque Ele passou por cada uma delas. Ele sabe que uma das coisas que mais nos magoam, mais nos decepcionam, é quando alguém próximo a nós, em quem nós tínhamos confiança, nos decepciona desse nível. Então o próprio Deus se faz homem, habita entre nós e passa pela mesma situação. Ele escolhe alguém, e não que ele escolheu alguém para que ele fizesse isso, mas ele, conhecendo o coração de Judas, ele o chama para perto. Eu entendo que Judas sempre teve a oportunidade de escolher o que ele queria fazer, mas ele escolheu talvez aquilo que fosse mais fácil. E a questão aqui é nós entendermos que Jesus o escolheu porque sabia que seria traído. E agora o nosso Senhor e Salvador, que passou por uma tão grande dor que nós também passamos, pela dor da traição, ele pode olhar para nós e falar conosco sobre cura, sobre perdão e sobre arrependimento, porque ele viveu exatamente aquilo que ele quer nos ensinar. Ele venceu exatamente aquilo que ele quer nos ensinar a vencer. Ele é o nosso Senhor, que se compadece de nós nas nossas dores, nas nossas fraquezas, naquilo que nos faz sentir tão mal. Ele conhece, ele sabe exatamente o que passa dentro de cada um de nós. Na continuação do texto, no verso 17, Davi ele fala o seguinte: e agora, o que eu vou fazer diante dessa dor? Verso 17, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, até ele ouvir a minha voz. Davi estava dizendo que diante de um golpe como esse, diante de uma dor como essa, que quando vem sobre cada um de nós, e só quem já experimentou ou viveu tem ideia do que é isso. Quem nunca experimentou ou viveu, não existe palavra que possa descrever. E quem já conhece isso, não precisa de palavras para descrever. Davi então falou: olha, a única maneira que eu encontrei é, eu vou orar ainda mais. Eu vou passar mais tempo na presença de Deus. E por que passar tempo na presença de Deus? Davi nem sabia disso, porque ele viveu uma época antes de Cristo, mas eu imagino que ele desejou profundamente esse encontro com o Salvador. E um dia ele vai ter. Agora, quanto a nós, cabe uma certeza. Por que eu posso fazer o que Davi fez? Que é buscar a Deus ainda mais, orar a Deus ainda mais, de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes ao dia, 5, 6, 10 vezes ao dia. Porque cada vez que eu elevo a minha oração, eu estou elevando a minha oração para alguém que sabe exatamente o que eu estou sentindo. Conhece a minha dor, a minha fraqueza, a minha angústia. Conhece os meus medos. Conhece quem eu sou. Nós iremos ver no salmo mais para frente, que o salmista vai dizer: o Senhor me formou desde o ventre materno. Ele te conhece. E Ele pode ser o teu consolador, porque Ele te conhece, Ele te fez. Ele sabe do que nós somos feitos. Ele nos conhece. Passou pelas mesmas dores, somente para nos consolar e para que nós possamos entender que Ele é fiel. Fiel até a morte. E depois da morte, Ele ressuscita para nos levar aonde Ele estiver. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.